Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo ao nosso alimento diário. Que bênção nos fez o Senhor, nos dando o direito a participar de mais uma semana, né? Mais uma semana se inicia. Vamos para cima, porque quem tem dinheiro tá na rua curtindo. Quem não tem, vamos buscar, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero enfatizar o que diz o livro de Atos, no capítulo 2, versículo 46, 47. Livro de Atos, capítulo 2, é muito mencionado por causa da descida do Espírito Santo. Atos 2, do versículo 4 diante, todos foram cheios. E ali diz que Pedro se levanta, começa a pregar, o povo fica meio preocupado, porque Pedro era aquele camarada irritado, aquele camarada que cortou a orelha de Malco, aquele camarada que se meteu com Jesus, falou, ó, se tu não vai morrer não, mano, tu vai ficar com a gente. E esse camarada aí, então o povo meio preocupado, mas esse camarada começa a pregar, começa a falar do livro de Joel, a descida do Espírito, que era cumprimento, que era palavra, ainda diz, e vocês querem receber? Arrependei-vos. E a igreja crescia. Irmão, pensa num culto que 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Se fosse a tua igreja hoje, você estaria disposto a abraçar alguém para ajudar o seu pastor a cuidar dessas 3.000 almas? Porque deu problema no Atos capítulo 6, começou a trazer problema. Por quê? Porque não tinha servos o suficiente para ajudar e tiveram que orar, levantar diáconos, diaconisa, homens cheios do Espírito para poder levar, cuidar das viúvas, dos órfãos, ir atrás, cuidar para que eles não ficassem com fome, para que as famílias maiores não comessem tudo, deixassem eles à toa. Mas a Bíblia diz que a igreja crescia. E por que a igreja crescia? Porque havia uma coisa chamada comunhão. O que é comunhão? É quando estamos unidos, batendo papo, conversa sadia, sem falar mal do fulano, do Bertano, do ciclano, sem a gente julgar o culto, sem a gente julgar o pastor. É quando nós estamos ali, cara, que coisa linda que Deus fez. A minha esposa conta uma história real, que ela ia para o culto e o irmão ia para bagunça. E o irmão voltava do baile falando que o baile foi assim, foi assado, foi cozido, e ela voltava do culto dizendo que Deus estava fazendo milagres e maravilhas. E foi 3 semanas assim. Na terceira semana, pelo que não foge minha memória, olha que ela foge bem, é que quando ela virou e falou pro irmão, falando do baile, que veio a Cashbox, a Furacão, que Rômulo Costa, que a Verônica Costa na época, né? E eles foram e aconteceram, tá? E minha esposa falou, cara, lembra da irmã fulana? Deus batizou ela com o Espírito Santo. Quando chegou na outra semana, ele quis estar junto. E foi, ficou, se batizou, se firmou com Jesus, ele foi consagrado, fez curso de teologia. Por quê? Porque alguém falou bem da igreja. Alguém não chegou em casa dizendo assim, ih, teve mó fofocaiada com a irmã Maria, ih, teve mó fofocaiada com o irmão Gilberto, ih, teve mó fofocaiada com a irmã Fernandina. Não, não, não. Chegava falando, Deus está fazendo. Deus está operando. E assim era na igreja de Atos. Deus está operando, Deus está fazendo. Vamos sentar, vamos comer, vamos se alegrar. E tem coisa que crente gosta de comer, irmão. Ontem mesmo chegamos do culto aqui, pegamos 2 pizzas, botamos no forno, comemos pizza, batemos papo, conversamos, oramos e Deus trabalhou grandiosamente. E as pessoas querem estar perto disso, querem estar perto da comunhão. E tem pessoas que vão se afastando porque tem pessoas que são tóxicas. A linguagem que se usa hoje. São tóxicas. Por quê? Só querem falar de fofoca, só querem falar da vida dos outros. Gente, vamos ver a grandeza do reino. Nós devemos trabalhar para o reino. Essa semana a sua igreja precisa crescer. E quando tem uma comunhão na igreja, quando tem aquela união, quando o povo está reunido, unido em nome de Cristo, louvando e glorificando a Deus, irmão, a Bíblia diz, e Deus, eita Jesus, não foi o evangelista, não foi a missionária, e diz, e Deus ia acrescentando mais pessoas.
Quem acrescentava? Deus. Porque Deus dá aquilo que a gente pode cuidar. Deus dá aquilo que a gente tem estrutura para receber. Você que tem promessa de um carro, já tirou a habilitação? Ah, mas Deus tem promessa, mas você já correu atrás da habilitação? Você que quer ganhar um salário digno, você já foi atrás do seu estudo, já foi atrás da sua faculdade, ou está aí esperando Deus abrir uma grande porta e você não está fazendo nada para essa porta se abrir. Aí você depois não vai poder reclamar de Deus. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e falei com ela que ela não paga um INSS, não paga um MEI, não paga nada. Falei, cara, eu fiquei assim por 18 anos. Depois eu pago, depois eu pago, depois eu pago. E quando eu comecei a pagar, trabalhar de carteira assinada e tudo mais, que eu fui ver, presta bem atenção, que eu fui ver, sabe o que aconteceu? Passou 18 anos. Aí quando eu fui ver, eu iria me aposentar por contribuição com 72 anos. Irmão, é muito tempo, porque fica postergando as coisas. Vamos pegar, botar a mão no arado, vamos ter comunhão, vamos ajudar a igreja de Deus a crescer. Um forte abraço, a paz de Cristo, que papai nos abençoe.